Graça e paz, família Getsemane, seja muito bem-vindo à nossa célula IGET. E é um grande prazer estar com você aqui, ministrando a palavra de Deus na nossa célula. E durante esse mês nós falamos sobre Josafá, esse homem que foi um rei maravilhoso, que foi um avivalista ali na sua nação, foi usado por Deus para restabelecer princípios bíblicos ali dentro da sua nação. E nós estamos apresentando aí para vocês como nós podemos ter uma vida vitoriosa nos espelhando nele, aprendendo com coisas que ele passou. Então fica até o final, porque eu tenho certeza que você vai ser muito edificado através desse capítulo da história dele. Se você perder, você pode voltar para o vídeo anterior e você vai ter aí mais alguns conteúdos sobre a vida de Josafá. Você também pode estudar sobre a vida dele lá em 2 Crônicas, a partir do capítulo 17 em diante. Lá tem muita coisa, muitos detalhes e eu te instruo, mesmo que você tenha visto as ministrações, tenha assistido na sua célula, leia toda a história, porque eu tenho certeza que vai te edificar muito. E você pode usar essa ministração tanto para estudar e ministrar na sua célula posteriormente, quanto você pode transmitir essa ministração na sua célula. Se você ainda não se sente pronto, ou então não conseguiu assimilar direitinho aí, você pode, a partir de agora, dessa parte em diante, para passar na sua célula, que vai ser a nossa ministração da palavra. Em tudo, Deus tem um propósito em nossas vidas, e assim foi na vida de Josafá. Às vezes nós pensamos, será que Deus me quer realmente em um lugar alto? Será que Ele quer que eu entre naquele ambiente e faça a diferença naquele lugar? E a resposta é sim. Se Deus te plantou nesse lugar, seja como líder de uma célula, seja como sacerdote da sua casa, dentro da sua empresa, ou em um lugar que você trabalha, estuda, ali Ele deseja te usar. E foi assim na vida de Josafá. Ele era apenas um rei através da sua linhagem, ele fazia parte de uma linhagem de reis, mas ele não aceitou ser apenas isso. Ele foi buscar aquilo que era a vontade de Deus para ele. E através do seu testemunho, do seu exemplo, muitas vidas dentro da sua nação foram edificadas. E é um testemunho sobrenatural esse da vida dele. Cada vez que eu leio, que eu estudo, eu sou mais edificada, porque ele realmente buscou tudo aquilo que era a vontade de Deus e ele espalhou pela sua nação. Ele não só viveu, ele ensinou outras pessoas a viverem. E assim ele transformou a realidade de muitas pessoas. E hoje a gente vai ver a história de Josafá em um outro contexto. Um contexto que nós ainda não tínhamos visto. É um contexto de guerra, um contexto de luta. E às vezes na nossa vida acontece isso. Nós passamos por momentos de guerras, momentos de lutas. E existem momentos que não sabemos como nos comportar. Mas hoje, com a história de Josafá, você vai aprender como se comportar mesmo nos momentos de dificuldade. Então agora vamos lá para os segredos de Josafá para ter um reino vitorioso. O nosso primeiro ponto, santidade e relacionamento com Deus. Você lembra da história do apóstolo Paulo, quando ele falava, mas o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero, esse acabo cometendo. A santidade, ela caminha junto com a sinceridade, com o fato de nós sermos sinceros diante de Deus. Se você abrir o livro de Salmos, você vai ver inúmeros relatos de uma pessoa que estava triste, com o coração contrito ou angustiado. E nós precisamos aprender, como líderes, como sacerdotes, como empresários, como estudantes, a colocar também as nossas angústias diante de Deus. Não há nenhum problema que seja pequeno para Deus e nem grande demais. Tudo Ele é capaz de resolver. E Josafá, ele estava muito ciente disso. Vamos acompanhar o que diz na palavra de Deus? Nós vamos ler lá em 2 Crônicas 20, a partir do versículo 9, que diz assim: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Josafá, ele tinha recebido algumas pessoas que o disseram que tinha um exército vindo contra ele. E sabe o que aconteceu com Josafá? Ele temeu, ele ficou angustiado, assim como eu e você. Às vezes recebemos uma má notícia e ficamos nervosos, ficamos ansiosos. E assim aconteceu com Josafá. Ele ficou nervoso, ele ficou ansioso, mas sabe qual foi? A primeira coisa que ele fez, assim, ele foi diante da presença do Senhor. Olha só que sabedoria desse homem.
Ele não foi reclamar, ele não foi responder às pessoas que vinham falar com ele, nada disso. Ele se concentrou em derramar toda a sua angústia diante de Deus. Faz quanto tempo que você não é sincero no seu relacionamento com Deus? Às vezes exigimos sinceridade em todos os nossos relacionamentos, mas não conseguimos manter com Deus uma relação de sinceridade. Será que você tem dito a verdade para Deus? Muitas pessoas usam a desculpa de que, mas Deus conhece o meu coração. Mas nós também temos livre-arbítrio. E ele só entra onde nós permitimos. Nós temos essa necessidade de derramar a nossa alma diante de Deus. Olha só o que diz lá no versículo 12. Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha só que precioso. Ele contou a verdade para Deus. Ele sabia que diante daquela multidão ele era muito pequeno, mas ele estava dizendo assim: Deus, eu coloco os meus olhos no Senhor. Talvez você esteja diante de uma dificuldade, de uma luta, de algo que apareceu no seu caminho que você não esperava. E você está olhando para aquele gigante, para aquela dificuldade, para aquele exército, e você está dizendo: meu Deus, eu não tenho condições. Mas Josafá está dizendo: eu não consigo contra essa multidão, mas eu não olho para a multidão, eu coloco os meus olhos em ti. Então eu quero te convidar a fazer esse exercício, a colocar os seus olhos no Senhor, a aprofundar o seu relacionamento com Ele. Sabe quando estamos apaixonados? A gente se apaixona por alguém, quando a gente está no auge da paixão, a gente nem percebe mais nada, parece que a gente só vê aquela pessoa no mundo. E é assim que precisamos ser no nosso relacionamento com Deus. Viver um relacionamento apaixonado, porque vamos olhar para Ele e vamos esquecer das nossas adversidades, de todas as nossas lutas, de todas as dificuldades que têm aparecido na nossa vida, porque os nossos olhos estão fixos nele. E olha lá, no versículo 14, diz assim, olha só que poderoso. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias. E Jaziel disse: dai ouvidos toda Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Giz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, ficai de pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor. Olha só, ele não só foi buscar a Deus em primeiro lugar, como Deus o respondeu. E quando Deus o respondeu, a sua primeira posição foi de se humilhar diante de Deus. Ele poderia ter ficado envergonhado e ter dito: não, que isso, eu sou um rei, eu vou me prostrar com o rosto em terra na frente dos meus súditos. Mas ele não tinha vergonha de se humilhar diante de Deus, de declarar que ele estava completamente rendido. E eu e você precisamos aprender sobre isso. Seja diante da nossa empresa, dos nossos familiares, nós precisamos aprender a nos prostrar diante de Deus, não só no sentido prático de se prostrar fisicamente, mas prostrar tudo aquilo que somos emocionalmente para o Senhor. Isso não é fraqueza, pelo contrário, isso é força. Vamos lá para o nosso segundo ponto: buscar ao Senhor em louvor e adoração. Olha só o que diz lá no versículo 20 desse mesmo capítulo. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Aleluia! Eu só consigo pensar como Josafá foi tido como louco. Imagina um rei, no meio de uma guerra, coloca todo o seu exército para cantar.
Mas não era qualquer canção, eram louvores ao Senhor dos Exércitos. Deus estava sendo engrandecido. Da mesma forma que Josafá disse lá no início do capítulo, não importa o que nos aconteça, nós te louvaremos. Ali ele estava cumprindo. E enquanto eles louvavam, todo o exército foi desbaratinado. Porque o louvor, ele é uma arma de guerra. Quando louvamos ao Senhor, cadeias são quebradas. Nós podemos ver isso em várias situações na Bíblia. Então, muitas vezes na nossa vida, nós estamos ali, nós nem conseguimos falar uma palavra, nós nem conseguimos orar direito, mas temos o louvor como nosso aliado e podemos adorar ao Senhor e declarar a vitória sobre as guerras. E eu quero te convidar realmente a gerar na sua casa, aí nesse ambiente, um ambiente de louvor e adoração. Porque é muito importante, mesmo no meio das nossas guerras, louvarmos e adorarmos ao Senhor, porque Ele é o dono de tudo. Então, seja fiel até as últimas consequências. E eu quero deixar essa palavra para você hoje. Aí onde você está, receba essa palavra poderosa para que você possa caminhar em vitória. Entregue tudo aquilo que você tem, mas entregue principalmente as suas angústias, os seus medos diante de Deus, porque junto com Ele nós alcançaremos a vitória. E eu quero te convidar, nesse momento que você está fazendo a sua célula, quero te convidar para fazer uma oração muito específica, a entregar para Deus hoje tudo aquilo que tem tirado o teu foco, a acreditar nas palavras proféticas. Nós temos profetizado nesse altar que não será por força nem por violência, mas será pelo Espírito de Deus. Então hoje o Espírito de Deus está te visitando e Ele está tomando a tua causa. Ele está aí junto com você e Ele deseja que você entregue tudo, que você aprofunde o seu relacionamento com Ele e que você aprenda a louvá-lo mesmo no dia da aflição. Amém? E eu quero indicar para você um louvor para você colocar nesse momento de oração, de adoração. Ele chama Reina Sobre Mim e ele é um louvor aqui da nossa igreja, da Jet Music. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E nesse momento de oração, de adoração, coloque diante de Deus tudo aquilo que Ele é para você e entrega mesmo para que Ele possa reinar em cada área da sua vida. Eu vou ficar por aqui e você continua aí no seu momento de oração. Mas eu te espero, estaremos juntos novamente na semana que vem. Tchau, Deus te abençoe.